Vamos para mais uma aula de geografia? A gente vai iniciar, certo? Com a correção da atividade que eu passei na aula passada, não é isso? Das páginas 210 e da página 211, ok? Bom, na página 210 vai ter, não é, um texto aí com o título Dados do Cadastro Rural mostram a concentração de terras no Brasil. Então vai falar aí sobre as concentrações de terra no nosso território. Lembrando que a gente já viu, né, imóveis rurais, como eles são classificados. Nós vimos isso na aula passada, ok? Então vamos lá. Lendo o texto, que eu sei que vocês leram, a gente parte aí para a página 211 para fazer as questões, né, corrigi-las. Vamos lá. A questão 1 vai dizer o seguinte: o que significa a expressão extrema concentração de terras no Brasil? E aí? O que vai significar, né, essa expressão contidas lá no texto? O que é que você deve ter respondido, né? A ideia aí central dessa resposta. Que a expressão concentração de terras indica que grande parte dos imóveis rurais no Brasil está em posse de um número reduzido de pessoas, tá? Essa aí seria a resposta, a ideia, não é dela, é que grande parte dos imóveis rurais no Brasil está em posse de um número reduzido de pessoas. Seria aí o significado da expressão extrema concentração de terras no Brasil, ok? Vamos para a questão 2, é muito fácil, né? Vai dizer o seguinte, ó. Qual é a média brasileira da dimensão dos imóveis rurais? Então, vamos lá. Ele está pedindo aí um dado que vai conter lá no texto, não é isso? Então, ele vai dizer aí, ó, que o Brasil apresenta, né, 212.920.419 hectares cadastrados, pertencentes a 1.530.443 propriedades, resultando, portanto, em uma média nacional de 139,12 hectares para cada imóvel. Isso é um dado, né, bem extenso, mas aí contém lá no texto, tá? E eu sei que vocês fizeram. Vamos para a questão 3, diz o seguinte, ó. Qual é a média da dimensão das propriedades rurais nos estados Amapá, Amazonas e Mato Grosso? Então ele vai pedir aí outro dado que está justamente também lá no texto. No Amapá, a média é de 4.264,1 hectares por imóvel. No Amazonas foi de 1.590,18 hectares por imóvel. No Mato Grosso foi de 1.423 hectares por imóvel, tá? Outro dado aí, ok? A questão 4 vai te perguntar assim: as médias das propriedades nesses estados estão acima ou baixa da média nacional? O que isso significa? Então aí você tem que comparar, né, os dados da questão 3 em comparação ao território nacional. O que é que podem escrever aí? Ó, as médias das propriedades no Amapá, Amazonas e Mato Grosso estão muito acima da média nacional, ok? Pois há o predomínio de latifúndios nesses estados, tudo bem? Então, é isso que você deve ter colocado, ok? Vamos lá para o conteúdo, tá? Um novo conteúdo. Nós falamos sobre os imóveis rurais na aula passada, como eu já mencionei. Agora a gente vai trabalhar, né, as relações de trabalho no meio rural, tá? Nesses imóveis, ok? Bom, aqui é apresentada uma imagem, né, de um senhor aí colocando leite, ou seja, ele ordenhou já o rebanho. E aí a gente vai analisar a dinâmica do trabalho no meio rural, tá? Lembrando que, ó, no caso aí, quando a gente fala, né, nos imóveis rurais, essa relação de trabalho ela vai mudar de acordo justamente com o tamanho da propriedade e com o que é produzido, ok? Então imagina, se eu tenho um latifúndio, ou seja, uma grande extensão de terra, é óbvio que eu vou ter a questão da mecanização, não é isso? Então eu vou utilizar maquinário. Por isso, então, que também as relações de trabalho vão ser diferentes. Provavelmente
vai haver aí assalariados, né, pessoas que vão ter a carteira assinada para trabalhar naquele lugar. E aí a gente tem um detalhe, por ser, né, por usar maquinário, essas pessoas também vão ter uma mão de obra qualificada. Isso eu falando de latifúndios, ok? Grandes extensões de terra. Porém, quando a gente vai falar dos minifúndios, né, aquelas terras menores, a gente observa que aí o trabalho familiar, tá? Então veja só, eu já vou usar nos minifúndios o trabalho familiar, que é nas pequenas propriedades. Nos latifúndios, não é? Eu já vou usar essa questão do assalariado, da mecanização, justamente também por causa da extensão de terra. E nas pequenas propriedades vai se usar o trabalho familiar. Como é que vai se dar, né? De que forma? Bom, eu posso ter três, ó, o proprietário, o arrendatário e o parceiro, tá? O proprietário vai ser o dono da propriedade, então ele mesmo pode também trabalhar na sua própria terra, por ela ser de pequeno porte, e colocar também, né, a sua própria família. O arrendatário, né, é aquele que vai arrendar a terra, ou seja, vai alugar essa terra para ele produzir, para ele mesmo, e vai pagar em dinheiro, tá? Já o parceiro, ele vai ser aquele que vai trabalhar em uma parte da terra, porém ele não vai pagar por essa parte que ele pegou lá com dinheiro, mas com uma parte da produção dele. Então ele vai ser chamado, se ele paga com metade, ó, vai ser chamado de meeiro, e se ele paga com uma terça parte, ele é chamado de terceiro, ok? Então vejam só, na pequena propriedade eu vou ter o trabalho familiar, e esse trabalho familiar, né, ele vai se dar de várias formas. A gente destaca o próprio proprietário, o dono da propriedade, como também destacamos o arrendatário, que é aquele que vai alugar a terra, né, para produzir algo e vai pagar em dinheiro. Já o parceiro, ele vai pedir lá um pedaço de terra, porém a forma de pagamento vai ser com produtos. Se ele dá metade da produção, vai ser meeiro. E se ele dá uma terça parte, vai ser chamado de terceiro. É fácil, não é? Então observa só que a gente viu já essa questão justamente, ó, que na pequena propriedade, essa questão da relação de trabalho, ela vai mudar, não é? A gente não observou aí o assalariado, a gente observou essa questão da parceragem, né, ou do aluguel da terra, ok? E aí a gente vai falar sobre outros trabalhadores. Nós vamos ter os trabalhadores temporários e os trabalhadores permanentes. Tá? Os temporários são aqueles que vão ser contratados por determinado período, por exemplo, período lá da colheita, ok? Então alguém foi contratado apenas para ficar durante aquele período, ok? Ou foi contratado para ficar só no período da plantação, então ele é um temporário. Por exemplo, aqui a gente tem a foto, né, de uma senhora que é uma trabalhadora temporária em período lá da colheita de cana-de-açúcar, entenderam? Então, ó, é interessante também que esses trabalhadores temporários, eles são pagos diariamente, ok? E também os trabalhos, né, são mais elevados. E outro detalhe aqui, como é apresentado, é que, novamente falando, né, não tem essa questão do assalariado. Esses trabalhadores temporários eu posso chamar também de boias frias, né? Então, quando a gente está falando de boias frias, em algumas regiões está se referindo aos trabalhadores temporários. Os trabalhadores permanentes, ele já vai ser aquele, né, que não vai realmente, aí eu vou ter essa relação de questão de salário, né, a carteira de trabalho lá do trabalhador que vai ser assinado. Então, são chamados de trabalhadores permanentes. Onde é que eles vão trabalhar? Lá no latifúndio, né, por exemplo, temos os trabalhadores permanentes. Então, observa só, sétimo ano, a gente trabalhou aqui a relação de trabalho entre aí as pessoas, né, os trabalhadores no meio rural. E observamos o seguinte, que essa relação ela vai se dar justamente analisando a questão do tamanho da propriedade e a questão do que se é produzido naquela propriedade. Nos latifúndios eu vou ter, né, a questão da mecanização, eu vou precisar, para usar essas máquinas, uma mão de obra qualificada, então eu vou ter também a questão de trabalhadores permanentes, trabalhadores assalariados e até mesmo trabalhadores temporários. Lá nas pequenas propriedades, não, vai ser lá um trabalho familiar, ok? Onde a família do próprio
proprietário, né, do dono lá da propriedade vai trabalhar, ou ele pode, né, alugar essa terra, ok? Que ele vai ser chamado de arrendatário, aquele que vai pagar o aluguel em dinheiro, ou o parceiro que vai pagar esse aluguel através do que ele produziu. Se for metade, né, é o meio. Se for a terça parte, o terceiro. Fácil, né, essa questão das relações de trabalho lá no imóvel rural, né, no meio rural. E a gente fica por aqui, 7º ano, tá? A gente se encontra na próxima aula e vamos estudar ainda, continuar trabalhando o meio rural, especificando aqui o nosso país, ok? Até a próxima aula!